não assista as aulas gravadas, porque senão não tem como dar o prosseguimento aí, tá? Eu acabei de postar a aula de ontem, inclusive. Eu postei? Deixa eu ver se eu acho que eu não postei. Peraí. Não postei a aula de ontem. Pessoal, vocês esperam um minutinho só para eu postar aqui. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, peraí. Senão depois eu esqueço de postar a aula de ontem. Aqui tem a 16. Ô, professor, dá uma olhada no Diga. celular que o Luan mandou mensagem explicando um BO que aconteceu e eu descobri o porquê o Léo não conseguiu entrar. É porque Hum. ele perdeu a conta do Teams e tentou entrar de novo. Só que pede verificação de duas etapas. Só que não tá dando para fazer verificação de duas etapas. Odeio verificação de duas etapas, porque tá um BO desse. Aí o Léo não tá conseguindo entrar agora. Ele vai ter que mandar mensagem lá para para secretaria, tá? Que aí eles conseguem mudar lá o e-mail de verificação de duas etapas e aí manda pro e-mail dele ou pro celular, se Beleza. for melhor. Confundi, foi o Léo que tinha mandado mensagem. Aí tem que entrar na secretaria então? Entrei em contato com a Tem que mandar secretaria aí? mensagem para a secretaria. Manda mensagem no WhatsApp da secretaria lá, eles resolvem, tá? Beleza, Já tá, fala para obrigado. ele já estruturar tudo certinho, se ele conseguir mandar print, melhor, tá? Para ele explicar Beleza, certinho, olha, deu problema na minha verificação de duas etapas, eu não consigo fazer login. Aí eles já corrigem, eles conseguem alterar o e-mail que chega lá, o número de celular que chega. tá bom. Mas depois dá uma olhadinha no áudio que o Léo mandou pra você então, beleza? Tá. Pronto, ó, postei a aula de ontem e aí eu vou mandar o link lá no canal. Como ele está fazendo upload ainda, então não vai ficar disponível na mesma hora, tá? Mas daqui a pouco vai estar. Postar agora, que senão depois eu esqueço e fica sem a aula, né? Mas enfim, vamos lá. Já está gravando a aula, né? Comecei a gravar já? Comecei. Enfim, vamos lá. Devia ter começado depois disso, né? É, vou abrir então aqui, ó, o nosso é, o nosso querido Visual G, que nem vocês viram ontem, tá? Já vou compartilhar minha tela com vocês.
Espera aí que deu ruim. Espera aí que tá dando ruim aqui. Só um minuto. Mas até eu conseguir compartilhar, já deu o horário da aula. Tem problema não, senhor. Você fica com você fica com o resto das aulas todo com nós, tá ligado? Aí se quiser nós fica até Hum. umas 2 horas assim a mais. Aí você ensina a nós tocar bateria. Vocês estão vendo minha tela aí? Senhor, pra mim tá preto. Tá preto, tá. Deixa eu ver o que eu resolvo então. Brincadeira, hein? E agora? Agora foi, senhor, agora foi. Beleza, vamos lá então. Ó, seguinte, vamos abrir lá o nosso Visual G, né? Como a gente estava fazendo ontem. Aquele de ontem eu nem salvei, apaguei, porque a gente estava só explicando algumas coisinhas para vocês, tá? Aqui, se vocês não quiserem apagar, não precisa, tá? Vocês podem colocar o nome de vocês aqui, né? A data. Quando vocês forem fazer atividades para entregar para mim, eu peço que vocês deixem isso daqui, tá? Coloquem a descrição, justamente desse jeitinho aqui, inclusive, tá? Mas quando for para só treinar, para praticar, não precisa não, tá? Então, muito bem. Vocês podem reparar que ele tem vários trechinhos aí para separar as coisas. E normalmente nos IDEs, tá? O que é um IDE? Vocês sabem o que é um IDE? IDE, dessa maneira, é uma sigla, tá? O IDE é o ambiente de desenvolvimento, tá? É a ferramenta que a gente vai utilizar para programar. No caso, aqui a gente está usando essa ferramenta, é um IDE, tá? Que é o Visual G, né? E não confundam IDE com linguagem de programação, tá? São duas coisas diferentes. O mesmo IDE pode trabalhar com várias linguagens diferentes de programação, tá? E etc. Ok? Muito bem, né? No caso aqui, a gente vai estar trabalhando com a linguagem Portugal. Tá? O que é a linguagem Portugal, gente? A linguagem em Portugal, ela é também uma linguagem de programação, tá? Só que qual que é o intuito dela? O intuito dela é parecer bastante com o português. Então, comandos que normalmente estariam em inglês, né? Aqui em outras linguagens, né? Nessa linguagem, os comandos vão estar em português, né? Então, por exemplo, em C, você utilizaria o comando print, né? Ou o comando printf para mostrar alguma coisa em tela, né? Aqui você pode usar o comando escreva, né? Seria o equivalente aí para escrever alguma coisa na tela. Então, para iniciantes, ele ajuda bastante a utilizar, né, esse tipo de linguagem, ok? A decorar as funções que eles utilizam, tá? Então, vamos estar utilizando aí esta linguagem, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje com o nosso primeiro algoritmo aqui, o algoritmo bem simplesinho, tá?
Deixa eu só pensar em qual algoritmo a gente pode trabalhar. Mas, enfim, vamos começar aqui criando algumas variáveis, tá bom? Então, eu vou criar uma variável que vai guardar alguns números, né? Então, ela vai ser do tipo inteiro, né? Então, para declarar uma variável aqui, né, o jeito que eu faço, primeiro eu digito o tipo da variável, né? Vocês lembram dos quatro tipos de variáveis, né? Os quatro tipos primitivos, vocês lembram quais são? A gente falou nas últimas aulas? Não? Então vamos lá, tá? Vamos relembrar. Existem quatro tipos de variáveis, tá, gente? Quatro tipos primitivos que a gente fala, que são os tipos mais básicos, né? É o tipo inteiro, o tipo caractere, né? É o tipo real e o tipo lógico, né? Muito bem. Vocês sabem dizer quais as diferenças entre eles? Já viram em algum lugar? Alguma matéria sobre isso? Não sei, não tem problema. Então vamos lá, tá? Vamos ver um por um. As variáveis do tipo inteiro, elas vão guardar números, tá bom? Então tem que separar. Cada tipo de variável vai guardar um tipo de dado diferente, tá? Vocês lembram o que é uma variável? A gente falou na aula de ontem, mas se vocês não lembrarem, eu repito, não tem problema. Vocês lembram o que é uma variável? Alguém sabe me dizer o que é uma variável aí? Repita? Beleza, vamos repetir então. Tá? Não lembro nada? Ok. Então, antes de falar dos tipos de variáveis, né? Vou até descer eles aqui um pouquinho, né? Aqui, ó. Deixa assim. Meio de guardar valores dentro de um algoritmo. Muito bem, tá? As variáveis vão servir para isso, basicamente, tá? Só que, repara no nome, né? Variável é algo que varia, né? Ou seja, são meios de guardar valores que vão sofrer alterações dentro do algoritmo, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui, né? Variável é meio de guardar valores dentro de um algoritmo. Esses valores podem sofrer, alterações. Podem variar, tá? Isso aqui é legal vocês anotarem no caderno, tá? Para lembrar. Né? Variar, por isso que é variável, né? Por isso, variáveis. Tá? Então, eles podem trocar o valor. Você define o valor, mas não necessariamente ela vai ficar sempre com aquele valor, né? Ela pode sofrer alterações. Então, uma variável pode valer 1, depois ela pode valer 2, 3, 4, ela pode mudar o valor dela, tá bom? Quer um exemplo disso utilizado na vida real? Na vida real não, né? Utilizado em algum software, por exemplo? Vamos supor que você está lá jogando o seu joguinho aí, né?
E aí, um joguinho de RPG, sei lá, né? Aí o seu personagem tem vida, estamina, dinheiro, né? Que ele tem aí. Vamos pegar esses três aí. Esses três tipos de coisas são três tipos de variáveis, tá? Então, são três tipos de variáveis que estão guardando dados do seu personagem, por exemplo, né? Então, vamos supor, se o seu personagem toma dano, o valor da vida que era 100 cai para 80, por exemplo. Ele tomou 20 de dano aí. Então, o que aconteceu com a variável vida aí do seu personagem? Ela sofreu uma variação, ela trocou, né? Aí você usa uma poção de cura, né? Então, o valor da sua vida subiu de novo, né? E aí a gente pode ter uma outra variável que é para guardar a quantidade de poções de cura que você tem no seu inventário, por exemplo. E aí a hora que você usa a poção de cura, se você tinha, sei lá, 3 poçãozinhas de cura, você usou uma, agora você tem 2. Então a variável que guarda a poção de cura diminuiu. Era 3, virou 2, né? E a sua vida aumentou. Ela era 80, foi para 100, por exemplo, né? Aí você gastou dinheiro lá, o dinheirinho, a moedinha no joguinho lá, para comprar mais 2 poções de cura. Então, a variável que guarda as poções de cura, ela sofreu uma outra variação. De 2, ela foi para 4. E o seu dinheiro, as suas moedinhas lá, elas caíram, né? Elas diminuíram de valor, porque você gastou para comprar essas poçõezinhas de cura, por exemplo, né? Aqui só trazendo um exemplo lúdico de como isso pode ter uma aplicação real em um software, tá bom? Então, as variáveis elas são muito úteis, elas servem para guardar os valores e elas vão sempre sofrer alterações, tá bom? Claro que isso não se aplica só a jogos, mas sim a qualquer tipo de software, tá? Então, por exemplo, né, pode ter vários tipos de variáveis aí, né? Você pode ter uma variável para guardar, por exemplo, o nome do usuário, né? Mas aí ela já não vai guardar números, né? Ela vai guardar do tipo caractere, que é o que a gente vai falar agora, tá bom? Então, vocês entenderam o que é uma variável? Guardaram isso? Meu exemplo fez sentido ou está muito viajado? Vocês não entenderam nada com esse exemplo que eu dei? Muito bem. Então vamos lá, tá? Opa, aqui. Ok, tá? Então nós temos alguns tipos de variáveis, tá? Por quê? Porque essas variáveis elas não vão guardar só números, igual o exemplo que eu dei, tá? Algumas vão guardar números, mas a gente pode guardar outras informações, outros dados dentro delas também, ok? Então a gente tem tipos diferentes de variáveis. O primeiro tipo que a gente vai falar aqui é do tipo inteiro, tá? E aí o próprio nome já fala. Se ele é inteiro, ele vai guardar números inteiros, tá? Então, vamos anotar aqui. Tipo de variável que guarda números, que guarda apenas números inteiros, tá? Ou seja, se eu quiser guardar o número 1 em uma variável do tipo inteiro, eu vou conseguir? O que vocês acham? E o número 100? E o número 5.000? E o número 5.452? Consigo também? Não tenham medo de responder, eu faço perguntas para confundir vocês mesmo, tá? Sim, também, muito bem, tá? Perfeito, consigo guardar todos esses tipos de números, tá? Porque são números inteiros, tá? E se eu quiser guardar o número 1,5, consigo? Não, muito bem. Por quê?
Porque são o número 1,5, 1,5 ou 1,5 aí, né? Não cabe, porque não é mais um número inteiro, tá bom? 1,5 seria um número real, tá? Então, 1,99, 1,99 aí, né? 1,99. Conseguiria? Não. 10,99. Conseguiria? Não. 5.492,2. Conseguiria? Não. Tá? Mas 5.492 tá tranquilo, ok? Eu só não consigo números quebrados, tá? Números decimais. Números inteiros, consigo. Ai, 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 hein? Na hora do almoço, o cara vai comer pão. Então vamos lá. E as variáveis do tipo caractere, o que elas guardam? O que vocês acham aí? Um torcicolo danado. Quando vocês respondem, eu vou passar uma pomada aqui para ver se ajuda. Ninguém sabe? O que a variável do tipo caractere guarda? Sinais? Também, tá? Também pode guardar sinais. Mas não só isso, tá? Letras? Também, tá? Também serve para guardar letras, ok? Números? Também vai conseguir guardar números, tá? Muito bem. Quando você cria uma variável do tipo caractere, ela vai guardar tudo isso que o pessoal falou aí no chat, tá? Tá tudo certo. Então ela vai guardar símbolos, né? Então serve para guardar valores do tipo caractere. Ou seja, letras, símbolos e até números. Tá? Então vamos supor, se você quiser escrever, geralmente se você quiser guardar só um número, por exemplo, 01, você consegue guardar com o número inteiro, por exemplo, né? E aí ele vai ler como 1, porque o zero à esquerda não conta, né? E aí ele vai ler, beleza, fica lá, 01, salvo, bonitinho, legal. Se você quiser salvar o valor, por exemplo, aula 1, aí você não consegue mais salvar no tipo inteiro, tá? Por quê? Porque tem essas letras aí, aula 1 escrito, e aí ele não consegue. Aí você vai precisar de uma variável do tipo character, tá? Então, se eu vou guardar nome, nome de usuário, né? Nickname, né? No exemplo do joguinho que a gente estava colocando lá, né? Nome de qualquer coisa, você vai precisar do tipo caractere, né? Então, ela vai conseguir guardar, né? Letras, símbolos, né? Números, tá? E sempre que você for colocar uma variável, né? Uma variável do tipo caractere, sempre precisa estar entre aspas, tá? Sempre precisa estar entre aspas. Os valores sempre precisam estar entre aspas, tá bom? Para guardar. Então, se eu quero guardar o valor Guilherme, por exemplo, eu digito assim, ó. Tá bom? Tá? Digito entre aspas, ok? Vamos ver o que vocês mandaram aí no chat. Opa, peraí. É tipo guardar tudo
É tipo guardar tudo em um só lugar? Mais ou menos isso, tá? Ele vai servir para você guardar caracteres quando você precisa se expressar, quando você precisa passar uma mensagem, precisa, sei lá, colocar um nome, uma coordenada, um negócio. Quando você precisa colocar coisas que não sejam só números, você usa caractere, tá? Geralmente a gente utiliza para escrever mesmo, né? Escrever mensagens, tá? Conforme for passando o tempo, vocês vão entender melhor, tá? Mas é basicamente isso, para guardar tudo, é uma variável que guarda quase todos os tipos aí, tá? De caracteres. Qual que é a desvantagem? Que, por exemplo, se você guardar um número, professor, se ela guarda tudo, então eu vou criar todas as variáveis do tipo caractere. Só que não é muito interessante se fazer isso, porque, por exemplo, se eu quiser somar dois números inteiros, se eu tiver duas variáveis int, eu consigo somar uma variável int com a outra variável int. E aí ele vai me dar a soma das duas, né? Vai me dar o valor da soma. Por exemplo, se eu tenho uma variável int que vale 10, a outra que vale 5, eu consigo somar as duas e aí o valor vai dar 15. Né? Se eu guardar um caractere e colocar lá o número 10 em um e o número 15 no outro, ele não vai identificar como se fosse número, tá? Esse valor que você colocou lá, ele vai identificar como se fosse letras. E aí você não vai conseguir, por exemplo, somar esses dois valores, entendeu? Ele considera só que é caractere, ele não considera que é um número, que é um valor numérico, tá? Então ele não vai conseguir fazer uma soma, por exemplo, desses dois valores. Né? Criou a variável inteiro lá, perdão, criou uma variável caractere lá e outra variável caractere, uma você colocou 10 e a outra você colocou 5, ele não vai identificar que são dois números. Né? Para ele é como se fossem duas letras representando o número 10 e o número 5. Tá? Ele não vai conseguir somar esse 10 com 5 aí. Já se for duas variáveis do tipo inteiro, ele consegue. Por exemplo, tá? Acho que vou criar um nickname agora aqui, Canoa Furada. Só atrai canoa furada, né? Só problema. Beleza? Vamos lá então. Continuando, tá? Aí nós temos o valor do tipo real, que eu dei um spoiler, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu dei um spoiler. O que vocês acham que é o do tipo real? O que ele guarda? Número decimal, fracionário, muito bem, né? Os números quebrados, né? Serve para guardar números, números reais, fracionários, quebrados, né? 1.1, né? 1,5, 223,05, né? 3,1415, né? Por exemplo, tá? Então, todos os números quebrados. Isso aqui é um número, né? Com quatro casas decimais. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número, né? Isso aqui é um número, tá? Lembrando, tá? Sempre usamos um ponto para marcar as casas decimais e nunca uma vírgula, tá? Opa, vírgula não, né?
Por quê, gente? Porque ele nunca entende quando você coloca vírgula, tá? Porque um dos únicos países no mundo que usam vírgulas para separar casas decimais é o Brasil, tá? Se você pega uma calculadora chinesa, uma calculadora japonesa, uma calculadora americana, uma calculadora inglesa, por exemplo, a vírgula não vai servir. Se você colocar a vírgula para separar as casas decimais, ela não vai entender. Acho que até uma calculadora normal que vende aqui no Brasil mesmo, né? Se você põe vírgula ali, ela não vai entender. Acho que nem tem vírgula, né, na calculadora. Ela não vai entender. Mas por que só no Brasil? Não sei. Não vou dizer que é só no Brasil. Pode ser que tenha algum outro país que usa esse método também, tá? Utiliza isso daí. Mas é padrão. Brasileiro quis fazer assim, não sei por quê, tá? Usar vírgula para separar as casas decimais, tá? Mas no resto do mundo eles usam pontos, né? Então acaba que todos esses esquemas também que utilizam pontos, só para complicar na hora do professor de informática ensinar programação, tá? É só para isso que serve. Na sua tem vírgula? Então não sei, falei besteira, tá? Mas geralmente se você pega essas calculadoras internacionais aí, elas vêm só com um ponto, não tem a vírgula, tá? Ou se tiver a vírgula, ela serve para outra coisa, mas para você separar as casas decimais, você separa com ponto, tá bom? Então aqui a gente separa as casas decimais com pontos, tá bom? Dessa maneira. Você colocar a vírgula, pode ser que não funcione, tá? E do tipo lógico, vocês sabem? Para que ele serve? O que ele guarda? O que essas variáveis guardam? Esse é o mais fácil, não? Vamos lá, ó. Essas daqui, elas só podem. Calma aí, deixa eu ver a resposta. Só guarda palavras, sei lá. KK. Não, não faço ideia. Não, ó, vamos lá. A do tipo lógico, não, não é isso, tá? Ela só guarda dois tipos de valores diferentes, tá? Só guarda dois valores diferentes, tá? E um de cada vez, né? Verdadeiro ou falso. Geralmente vocês vão ver como true, né? Ou false. Aqui, como a gente está usando Portugal, é verdadeiro ou falso mesmo, tá? Mas em outras linguagens vai ser true or false, né? Or false, tá bom? Ou seja, ela só pode guardar ou uma coisa ou outra, tá? Ou ela é verdadeira ou ela é falso. Só isso, não tem como ser outra coisa além disso, tá bom? As variáveis do tipo lógico. Ah, professor, mas essa variável é meio inútil, então, perto das outras. Não, na verdade, ela é muito útil, tá? Tanto quanto as outras, porque em vários sistemas a gente precisa saber se algo é verdadeiro ou falso, tá bom? Vocês vão ver isso na prática também, tá? Não usa verdadeiro e falso? A mesma variável, não. Ela pode, como eu já falei, ela pode variar o valor, tá, Cauã? Então, ela pode de falso passar a ser verdadeiro, mas ela nunca vai valer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ela vale ou verdadeiro ou falso, tá? E aí, como ela é uma variável, ela pode trocar de valor, mas ela nunca vai variar para verdadeiro e falso, tá? Ela vai ser verdadeiro ou falso, tá bom? A mesma variável nunca vai valer dois valores, entendeu? Tá? Ela pode mudar. Por isso se chama lógica, exatamente, tá? É exatamente por isso.
tá? Essa daqui vocês podem ver também como outro nome, né? Pode chamar ela de booleana, tá? Booleana, tá? Variáveis booleanas. Mas eu não vou nem deixar anotado para vocês não se confundirem, tá? Depois eu mostro os outros nomes que vocês comumente vão ver sobre essas variáveis aqui. Tá? Cinema é demais. Beleza, pessoal? Mas, infelizmente, eu fiquei me prendendo a isso e não deu tempo nem de escrever uma linha aqui. E a nossa aula, infelizmente, já acabou. Agora vai ficar para quinta-feira, tá? Porque eu tenho, inclusive, outra turma agora. E vocês têm aula com mais professores agora, né? Eu acho. Com outro professor. Pede a Pede troca, senhor. demais. Pede a troca. Pede pra trocar. Não rola, gente. Não, não sou eu que decido, infelizmente, tá? Vamos na diretoria resolver isso, então. Vamos na diretoria. Eu Bom, aqui, concordo. eu fico feliz que vocês estão gostando, né, das aulas, pelo menos. Que bom, né? Fico feliz. Mas, infelizmente, chegou ao fim. Eu gosto bastante dessa disciplina também, né? É uma disciplina que eu gosto bastante, é interessante. E ela é gostosa de aprender, né? Mas, enfim, pessoal, temos que finalizar por aqui. É bom que o vídeo também não fica muito longo para você que está assistindo na aula gravada, né? Mas, enfim, já passei 6 minutos aí do horário. O outro professor vai me matar e eu tenho que ir para a próxima aula também. Fechou, pessoal? Então, vou encerrar nossa reunião por aqui, tá? Desejo aí que vocês tenham uma ótima semana, mais uma vez, né? Porque eu desejei isso ontem já. E até quinta, tá bom? Amanhã a gente não tem aula. É legal, né? Ela fica seguindo. Falou, pessoal. Tchau, tchau. E Falou, fui. senhor. Muito obrigado.